Seja bem-vindo ao meu home office. Meu nome é Anne Welk, eu sou do Marcenaria Fora da Caixa e eu quero convidar você agora a assistir a nossa palestra. Você vai ver que eu vou estar um pouquinho diferente, na verdade eu vou estar usando óculos e também vou estar falando com você a partir de um quarto aqui da minha casa, porque meu home office fica na sala. Então aqui na sala muita coisa acontece, muita gente está circulando e eu preferi um ambiente um pouquinho mais isolado para isso. Então eu quero convidar você a assistir a minha palestra até o final. Eu vou falar um pouquinho sobre uma análise mais fora da caixa dos lançamentos da Eucatex e eu quero mostrar para vocês, explicar em mais detalhes como é que eu analiso todo e qualquer padrão de MDF lançamento do mercado. Então quero convidar você a vir comigo e também quero pedir para você me dar um feedback a respeito desse conteúdo depois lá no direct do meu Instagram do Marcenaria Fora da Caixa. Vem comigo! Em primeiro lugar, eu quero dizer que é uma alegria estar aqui conversando com vocês, compartilhando um pouquinho do meu pensamento com vocês. O tema da nossa palestra é uma análise dos lançamentos do MDF da Eucatex da Revestir 2021 por um olhar fora da caixa. Bom, meu nome é Anne Caroline Welk de Oliveira. Eu costumo dar uma abreviada e usar apenas o Anne Welk, não porque eu não gosto dos outros, mas para deixar um pouquinho mais fácil e descomplicado. E eu faço parte do Marcenaria Fora da Caixa. Eu não sei se você já me segue, mas eu tenho tanto um canal no YouTube quanto um Instagram com esse nome, do qual eu publico conteúdos diários ligados à marcenaria e uma forma diferente de pensar acerca disso. E nessa palestra eu quero compartilhar um pouquinho com vocês como é que eu faço análise de todo e qualquer lançamento de MDF que aparece no mercado, como que é o meu olhar em relação a tudo isso. Bom, para você me conhecer um pouquinho melhor, eu sou neta de marceneiro, então eu cresci dentro da marcenaria. O meu avô, por parte de mãe, era daqueles marceneiros mais artesanais, que trabalhava com madeira maciça, que fazia entalhes e desenhos na madeira, esculturas de madeira, e eu sempre fui apaixonada por esse universo. Então, desde muito pequenininha, eu vivia na marcenaria dele, fazia meus brinquedos, as minhas casinhas de boneca, e isso acabou virando a minha profissão. Eu sou formada como designer de móveis e também sou especialista em marketing, e eu já estou há mais de 16 anos dentro do setor moveleiro. Então, eu já trabalhei em grandes empresas do setor. Eu comecei, na verdade, como vendedora e projetista em loja de móveis planejados. Aí eu fui trabalhar na área de assistência técnica e depois eu fui para a indústria. Eu fui para a indústria de acessórios e ferragens para móveis, do qual eu fiquei quase 7 anos por lá. E depois eu fui para indústrias de MDF, desenvolvendo padrões, fazendo palestras e treinamentos. Por isso eu gosto muito dessa área, né, dessa parte de MDF, de desenvolvimento. Por isso eu tenho um olhar às vezes um pouquinho diferente do convencional e é por isso que eu quero compartilhar isso com vocês. Eu já fiz mais de 250 palestras presenciais, então se você já foi em alguma palestra minha, né, fico bem feliz. Infelizmente a nossa realidade mudou um pouquinho, né, e agora com esse novo normal a gente teve que se adaptar. Foi aí que eu criei o Marcenaria Fora da Caixa. No nosso canal eu já tenho mais de 100 vídeos publicados dentro do YouTube e eu sempre estimulo as pessoas a pensarem fora da caixa. Eu também me exercito muito para isso, para que eu possa pensar de uma forma diferente aquilo que todo mundo faz igual. Tenho também a questão do curso de Promob, então tenho cursos online dentro da plataforma Hotmart, do qual eu ensino as pessoas a fazerem projetos 3D, então eu ensino do zero ao avançado, e tenho também questão de cursos de marketing para marcenaria e também para escritórios de arquitetura, design e decoração. E também eu sou curitibana, então sou lá do Paraná, só que eu moro em Minas Gerais. Eu escolhi Uberlândia, Minas Gerais, para viver desde o final de 2016, então já estou um tempinho por aqui. Amo viajar pelo mundo, mas infelizmente com aquilo que a gente está vivendo isso não é possível. Então eu quero convidar você, né, a estar comigo aqui e viajar comigo pelo planeta Eucatex, que é o que nós temos nesse momento, né, de forma extraordinária que a Eucatex está apresentando para vocês. Para vocês conhecerem um pouquinho melhor sobre a minha empresa e os projetos que eu toco, então eu tenho a ID Design, o nome da minha empresa. Lá eu faço projetos corporativos, eu sou especializada em lojas de artigos para marcenaria. Então, para revendas, né, que vendem MDF, acessórios para móveis, eu escolhi esse ramo, acabei entrando nesse nicho, porque sempre que a gente escolhe um mercado de nicho, a gente se especializa dentro da área. Então, é uma área que eu gosto muito de atuar. Também tem o Pontuando. O Pontuando é um programa de benefícios para marceneiros, que é tipo um programa fidelidade, tipo de milhagem.
do qual tem algumas revendas parceiras, e quanto mais as marcenarias compram nessas revendas, mais pontos elas juntam, e esses pontos ela troca por prêmios que ela mesma pode escolher, que são diversas opções por aí. Tenho também o Design em Dia, que é um projeto do qual virou uma marca registrada, assim como a Marcenaria Fora da Caixa também é uma marca registrada, do qual eu promovo eventos de relacionamento com profissionais especificadores, então com arquitetos, decoradores, designers, sempre promovendo uma integração entre o especificador e as indústrias, principalmente do setor moveleiro, que é a minha área de atuação. E o Marcenaria Fora da Caixa, que eu já falei nos slides anteriores um pouquinho para vocês, do qual tem cursos online, consultorias e também tem muito conteúdo gratuito para você acessar, tanto no YouTube quanto no Instagram. Explore, gente, o planeta Eucatex. Então é um projeto, é um portal maravilhoso, no qual a Eucatex preparou com carinho para vocês. Tem muito conteúdo gratuito e a gente precisa se expor a esses conteúdos, a gente precisa estar antenado, saber o que está acontecendo, porque quanto mais a gente se alimenta desses conteúdos, mais vai fazer diferença no nosso atendimento com o nosso cliente e também no nosso sucesso dentro da nossa área de atuação. Então, quero incentivar você a assistir todas as palestras possíveis que são apresentadas aqui dentro do Planeta, explorar todos os conteúdos, porque eu tenho certeza que isso vai fazer diferença para você. E eu queria fazer uma pergunta para você que está me assistindo. Os seus projetos são fora da caixa? Você se considera uma pessoa que pensa fora da caixa? Quando eu falo de projeto fora da caixa, eu não estou falando de projetos mirabolantes, super inovadores, super diferentões, mas sim aquele projeto que realmente atende às necessidades do nosso cliente. Aquele projeto que é feito de forma personalizada e que vai gerar, sim, conforto, vai gerar uma estética agradável, vai gerar uma funcionalidade no uso, uma praticidade no dia a dia e vai facilitar a vida das pessoas. Então, sempre que a gente pensa fora da caixa, é visando todos esses detalhes para trazer uma satisfação e uma alegria do nosso cliente. Afinal, quando a gente trabalha com interiores ou com projetos de móveis, a gente está trabalhando com o sonho das pessoas. E eu gosto sempre de enfatizar isso e de lembrar isso. E quando a gente faz sempre mais do mesmo, às vezes a gente pode estar ali na média. Mas quando a gente busca algo extraordinário, algo diferente, algo fora da caixa, a gente vai estar sempre subindo degraus, tanto do nosso conhecimento, quanto também da alegria proporcionada aos nossos clientes e a realização dos sonhos deles. E a gente tem que tomar muito cuidado dentro da nossa área também para não frustrar os sonhos dos nossos clientes, porque às vezes um mau atendimento ou um projeto mal executado também pode frustrar esses sonhos que os nossos clientes têm. E para a gente fazer um projeto fora da caixa, é muito importante, é imprescindível que a gente conheça o nosso cliente. Quando eu falo em conhecer o nosso cliente, é conhecer quem é, por exemplo, a nossa persona. Não sei se você já ouviu essa palavra. Tem gente que chama de persona, tem gente que chama de avatar, mas nada mais é que entender qual que é o perfil do cliente que a gente atende, aquele perfil que está mais constante dentro da nossa carteira. Aquele cliente que aparece mais vezes, pode ser ele um homem, uma mulher, família, solteiro, pessoa que às vezes mora em apartamento muito pequeno ou em casas muito grandes. Normalmente, quando a gente começa a trabalhar dentro da área, é interessante isso porque começa de forma natural aparecerem clientes de determinados tipos para nós. É claro que a gente pode escolher e gerar um foco à área que a gente quer atuar, mas antes da gente fazer essa escolha, muitas vezes aparecem clientes meio parecidos entre si, até porque quando se trabalha com marcenaria, um cliente vai indicando o outro. Então, se uma pessoa é, digamos, de um cliente considerado mediano, de uma classe média, por exemplo, ele vai indicar você para uma pessoa que é mais ou menos o mesmo padrão dele, porque são as pessoas que se relacionam com ele, né? Os amigos, os familiares, e isso acaba transformando na nossa persona, no nosso tipo de cliente mais constante. É claro que, além de conhecer quem é a nossa persona, né, que isso também nos ajuda a direcionar toda a nossa comunicação e toda a nossa estratégia, né, da nossa empresa, a gente precisa conhecer o cliente de forma individual. É necessário você saber quais são os gostos dele, quais são os interesses que ele tem, porque cada pessoa é única.
Cada um tem seu repertório de vida, cada um tem a sua forma de criação, o lugar onde nasceu, aonde viveu, a escola onde estudou, a religião que cultuou. Cada um pensa de forma diferente e forma individual sobre as coisas da vida e do mundo. Isso é muito legal, é muito enriquecedor e isso vai impactar sim no projeto de interiores que a gente vai fazer para o nosso cliente. Por isso que quanto mais personalizado, por isso que a gente chama de móveis sob medida ou móveis planejados, porque ele é planejado ou sob medida para o nosso cliente, de acordo com aquilo que ele busca. Por isso é importante que você faça briefings com o seu cliente. E esse briefing ele pode ser de uma forma informal, então através de uma conversa descontraída que você tem com ele, você vai captando várias informações e vai entendendo quem ele é, como pode ser um briefing, por exemplo, mais formal, em forma de entrevista. Você faz pergunta, o cliente responde e você anota, para não esquecer e poder aplicar isso no projeto. Se você tem dúvida a respeito dessa questão de briefing, eu até criei um vídeo no meu YouTube a respeito desse assunto e eu deixei um modelinho lá para baixar. Então, se tiver interesse em não saber por onde começar ou como fazer, né, você pode baixar esse documento, imprimir ou copiar os dados que estão nele para ser um começo para você entender melhor quem é o seu cliente. Só que nada adianta a gente conhecer o nosso cliente se a gente não conhecer a fundo qual é o produto que a gente vende. Então, a gente não pode mais se dar o luxo de conhecer as coisas de forma superficial. O nosso consumidor mudou totalmente. O nosso cliente, as pessoas de forma geral não são mais leigas. Tudo a gente procura no Google. A gente tem esse aparelhinho aqui nas nossas mãos em que qualquer dúvida que a gente tem, a gente pergunta para o Google. Isso acontece na minha geração, acontece na geração do meu pai. Meu pai pergunta tudo para o Google, ele é curioso, ele vai pesquisar tudo. Então é importante que a gente conheça o nosso produto porque a gente não pode passar vergonha de fazer com que o nosso cliente conheça melhor os produtos do que a gente. Então é necessário que você realmente se dedique em conhecer mais a fundo. Então saber quais são os padrões de MDF que existem, qual é a tecnologia que é empregada nele, você saber quais são as ferragens que você oferece, como que elas funcionam, qual que é a garantia que elas têm, qual que é a forma como elas são instaladas, qual é a indicação para cada tipo de painel para instalação. Então, é importante que você tenha esse conhecimento para poder transmitir isso para o seu cliente. Quanto mais conhecimento a gente transmite, quanto mais a gente sabe explicar a respeito do nosso produto, mais confiança e credibilidade a gente vai gerar no nosso trabalho. Então, a gente vai acabar tendo autoridade naquilo que a gente está falando e confiança do nosso cliente na hora de um fechamento de negócio. Então, quando o seu cliente comparar você com o seu concorrente, certamente ele vai fechar com aquela pessoa que, primeiro, gerar mais conexão com ele, então tiver mais afinidade nesse relacionamento que vai ser feito, e segundo, na pessoa que gera mais credibilidade naquilo que ela está oferecendo. Então, você mostrando que você conhece acerca do seu produto vai fazer com que o seu cliente opte por você e não pelo seu concorrente. Então, por isso que é muito importante. E por isso, eu quero incentivar você a estudar. E quando eu falo em estudar, eu não estou falando só daquele estudo formal. Eu preciso fazer uma faculdade, um curso técnico. Gente, atualmente tem tanta opção de conteúdo gratuito na internet e às vezes a gente passa tanto tempo à toa fazendo coisas que não tem nada a ver, ao invés de estar estudando, lendo um livro ou mesmo vendo vídeos que são de interesse do nosso trabalho. Às vezes a gente está lá vendo Instagram, a vida dos outros, o que isso vai agregar na sua vida? Ou assistindo, sei lá, nada contra, mas assistindo, sei lá, um reality show na TV, o que isso vai agregar na sua vida, no seu trabalho, no seu propósito? Invista seu tempo, que é tão precioso. Gente, o que a gente tem de mais precioso é o nosso tempo. Então, invista o seu tempo naquilo que vale a pena. E você pode buscar, sim, cursos livres, você pode buscar blogs, Instagrams que são do teu interesse, que trazem conteúdo, mesmo canais no YouTube que oferecem tanta coisa, às vezes estudar no Pinterest, a questão de projetos. Procure se capacitar.
A gente não tem mais tempo de não se capacitar. É importante que a gente se capacite no nosso trabalho, isso é imprescindível. Então, se você está aqui vendo a minha palestra, você está de parabéns, porque isso significa que você está se expondo a conhecimentos diferentes e isso não deixa de ser também uma forma de estudo. E uma forma de estudo que muitas vezes nos facilita muito, porque não é aquele estudo que você vai ter que pesquisar e sair garimpando as informações. As informações estão prontas aqui para você. E isso nos diminui assim muito o tempo e o esforço para conseguir esse conhecimento. E eu queria compartilhar aqui como é que eu estudo os padrões de MDF. Então, todo e qualquer lançamento que vem nas minhas mãos, o que eu observo? Eu comentei lá nos primeiros slides que eu trabalhei desenvolvendo produto, então trabalhei desenvolvendo padrões de MDF, fazendo pesquisas de mercado, pesquisas da concorrência, conhecendo questão de material, de fabricação, já visitei várias fábricas aí ao redor do Brasil, então eu acabo tendo um olhar talvez mais crítico e um olhar um pouquinho diferente. Eu queria incentivar você a olhar dessa forma, a olhar de uma forma fora da caixa para cada padrão de MDF que chegar nas suas mãos. Então você vai ver que depois dessa palestra eu acredito que vai ter um antes e um depois das suas análises. Pelo menos eu espero que assim seja. E o que é que eu observo, gente? Eu vou tomar um golinho d'água aqui porque eu falo bastante, né? Então, quando eu recebo uma amostra, uma pasta de MDF, eu sempre vou olhar para essa amostra, né? Vou analisar essa amostra e eu vou buscar principalmente para aqueles desenhos que são madeira e que não tem, digamos, um formato repetido, que quando a gente trabalha com unicor, a gente sabe que aquela cor sólida se repete na chapa inteira. Quando se trabalha com tecido, da mesma forma. Agora, quando se trabalha com uma madeira ou algum outro tipo de elemento fantasia, muitas vezes esse desenho que a gente vê pequenininho na amostra não representa de fato 100% o desenho total daquela chapa. Então eu sempre procuro buscar o desenho grande daquela chapa. E isso normalmente você consegue encontrar na internet, digitando no Google ali, você vai conseguir ver um desenho maior da chapa. Ou melhor ainda, uma coisa que eu tenho muito costume de fazer, de ir nas lojas, nas revendas de MDF e ver amostras grandes. Principalmente aquelas lojas que eu faço o projeto, eu coloco placas bem grandes, de no mínimo, assim, mínimo do mínimo, 1,5 m por cerca de 50 centímetros de largura. Porque a gente consegue pegar um tamanho maior da chapa, do qual a gente consegue analisar, por exemplo, o veio dela, consegue analisar as catedrais, consegue analisar se tem um nó, algum desenho diferente, que às vezes numa amostra pequena não vai aparecer para você. Então seja crítico nesse ponto de buscar o desenho grande para você conhecer melhor o produto. Outra questão que eu analiso demais é sobre a textura. Então, que tipo de textura foi aplicada naquele padrão? Se você observar, por exemplo, padrões que são de madeira, eles têm textura que imita madeira. Padrões de tecido, eles têm uma textura que vai imitar o tecido. Então, é importante a gente ver o quão fiel que essa textura é em relação ao desenho. Porque a gente percebe que com esses nossos clientes cada vez mais exigentes, a gente quer produtos que se assemelhem cada vez mais àquilo que ele é proposto a ser. Então, por exemplo, que a madeira pareça de fato madeira, lâmina natural, tanto no toque, sabe? Então, tanto no desenho, quando a gente olha o desenho, as cores, quanto no toque dela, você passa a mão, você sente como se fosse realmente lâmina de madeira. Quanto, por exemplo, o tecido, né, que você olhe, né, aquele tecido e que aquilo realmente pareça tecido para você, ou que a pedra pareça pedra, o metal pareça metal e assim por diante. Então, a textura ela é importantíssima do desenvolvimento do produto. E a gente precisa analisar os tipos de textura sim, porque isso vai fazer diferença, até mesmo comparando às vezes uma marca com outra marca. Outra questão que eu analiso muito é a tecnologia que foi usada para fabricar esse produto. Por exemplo, a Eucatex tem aqui modelos laca, né? Então, laca brilho, olha que legal, olha a tecnologia empregada para ter essa questão do brilho. Ou mesmo, nesse produto que eu estava em mãos aqui, que é o Lâmina Naturale, quando você tem esse tipo de textura do Lâmina Naturale, eu vou falar depois melhor sobre isso, mas ele tem um sistema que é anti-fingerprint. O que seria isso? Por exemplo, quando você pega aquelas madeiras mais escuras, principalmente, ou qualquer MDF mais escuro,
fica cheio de marca da gordura do dedo. Seja ali quando o montador faz a montagem na nossa casa, ou seja no uso diário, às vezes acaba ficando tudo manchado, cheio de marcas de dedo. Inclusive eu recebo várias pessoas dentro do canal falando: Anne, como é que eu faço para tirar a marca de dedo de tal padrão que eu não estou conseguindo? E isso é bem importante porque, tendo essa tecnologia aplicada, isso reduz muito essa questão das impressões digitais e vai trazer um produto muito mais tecnológico para dentro dos nossos projetos e que vai evitar reclamações futuras do nosso cliente. Outra questão que tem, que também vou falar depois melhor, né? Quando você pega os padrões aqui da linha Grafis, eles têm essa textura de tecido e nessa textura eles têm uma tecnologia aplicada muito legal, que a textura ela tem algo que repele a poeira. Então, que evita que fique acumulada poeira nesse MDF. É muito interessante quando você coloca, né, nas superfícies de forma geral, não que vai ser autolimpante, não é isso, mas que ele não fica tanta poeira acumulada nele. Então, tudo isso é importante a gente conhecer para a gente poder explicar para o nosso cliente. Isso é um diferencial, é algo que agrega valor no nosso projeto. A gente não precisa ficar brigando por preço. A gente pode agregar valor no todo, né, daquilo que a gente oferece para o nosso cliente e ganhar nessa questão dessa confiança e nessa propriedade que a gente tem, né, de saber explicar aquilo que a gente está vendendo. Outra coisa que eu analiso é a questão dos usos e aplicações. Então, legal, eu tenho aqui, por exemplo, o Verde Amalfi. Onde que eu posso aplicar esse produto? Eu posso aplicar ele em painel, eu posso aplicar ele em porta, posso aplicar na caixa do móvel. Então, normalmente eu olho dessa forma. Agora eu tenho, sei lá, aqui, por exemplo, o Galáxia. Onde que eu posso aplicar o Galáxia? Eu acho que ele vai ficar melhor em portas de armários, por exemplo, portas de correio, acho que ele fica muito legal. Em alguns detalhes, também em alguns painéis. Então, eu faço essas análises. Nossa, Anne, mas dá um trabalhão. Às vezes até dá, mas é interessante a gente tirar alguns minutos ali do nosso dia, sempre que a gente recebe esse material novo, para a gente fazer uma reflexão a respeito do tema. Eu sei que a nossa vida é muito corrida, que tem muito trabalho, mas sempre que a gente tem esses ócios criativos, é onde surgem as melhores ideias fora da caixa. Outra questão que eu analiso muito é sobre combinação. Então, o que eu faço? Eu vou lá ver, né? Será que esse produto, será que o rosa combina com o Verde Amalfi? Será que o Verde Amalfi vai combinar com lâmina naturale? Então, são coisas que eu vou analisar, né? Quais são as combinações possíveis? E muitas vezes, inclusive, eu anoto essas combinações. E nem sempre são as combinações que às vezes o fabricante indica, né? Porque eu sei que muitos fabricantes indicam já a combinação meio montada, direcionando e facilitando a nossa vida. Porém, às vezes tem combinações fora da caixa que as pessoas nem pensaram e que fica maravilhoso dentro dos projetos. Outra coisa que eu analiso é como é que esse padrão se comporta em luz quente e luz fria. Que quando você tem um produto, né, aplicado aí na sua casa ou na casa do seu cliente, eu não sei se você sabe, mas ele acaba meio que mudando de cor dependendo da luz em que ele está exposto. Então, quando a gente tem uma luz fria, ou seja, uma luz branca, ele vai ficar com uma aparência. Quando você tem uma luz neutra, ele fica com outra aparência. Quando você tem uma luz quente, que é aquela luz mais amarela, ele fica com uma cor totalmente diferente. Então, eu gosto de ver como é que o produto se comporta. Isso pode ser feito você pegando a amostra ou a sua pasta e chegando perto da iluminação. Muitas vezes a gente tem, né, na nossa casa, ou fria ou quente. Então eu gosto de observar como é que ele vai se comportar, principalmente os unicores, eles mudam muito de cor. Então o unicor às vezes ele é um begezinho para uma luz quente e ele é quase cinza para uma luz fria. E isso também é importante a gente saber para orientar o nosso cliente dentro do projeto, porque às vezes a luz que ele tem na casa dele não é a luz que você tem no lugar que você está mostrando o seu projeto, que pode ser sua marcenaria ou qualquer outro lugar. Outra coisa que eu observo muito é qual relação que esse padrão tem com as tendências e com as macro tendências. Anne, o que é tendência e macro tendência? Então, tendência é geralmente o que a gente tem visto, né, que tem acontecido na nossa vida cotidiana e que as pessoas têm usado, que as pessoas têm apontado para aquilo. Macro tendências é geralmente aquilo que está acontecendo no mundo, algo que está se movimentando no mundo e que isso vai impactar em todas as áreas de forma geral, inclusive na decoração. Então, vou dar um exemplo, né, na macro tendência, né?
que daí virou uma tendência e que daí traz os elementos para dentro da nossa casa. Vamos pegar uma macro tendência depois da pandemia. A gente teve a questão do home office. Então, com o home office, as pessoas tiveram que adaptar os seus escritórios para dentro de casa. Então, fazer de uma forma improvisada ou fazer um projeto definitivo, um espaço para que você pudesse trabalhar, ou mesmo atender os seus clientes, ou fazer suas reuniões. Outra tendência que eu observo muito, eu estive em Curitiba e eu gosto muito de analisar a questão do mercado imobiliário. Então, lá em Curitiba, eu comecei a olhar imóveis, né? Como é que estava a questão dos imóveis para comprar e tudo mais, ou alugar. E a maior parte dos imóveis que apareciam eram imóveis estilo estúdio, né? Que são as famosas kitnets que agora viraram estúdios, né? Virou um nome um pouquinho mais chique. Mas por quê? Existe uma onda muito grande de pessoas que decidiram morar sozinhas. São sozinhos. Sozinhos não quer dizer solitário, né? Sozinho por escolha. Seja porque é solteiro, porque não quis fazer família. Mas o que isso impacta? Né? Em ambientes cada vez menores, em estúdios, em apartamentos que vão ali de 9 a no máximo 30 metros quadrados. E como é que a gente vai fazer para criar ambientes confortáveis? Como é que a gente vai inserir o MDF dentro dessas soluções? Que tipo de ferragem vai ser necessário a gente utilizar? Então é necessário a gente analisar tudo isso. Então entender, né, de cada padrão. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, ó, do próprio verde Amalfi, né? Que é um lançamento da Eucatex. Amei esse verde. Ele é um verde mais sóbrio, assim, mais fechado. E esse verde aqui, ele entra dentro da tendência que está dentro da macro tendência. Então, qual que é a macro tendência? A questão, né, de ter o home office, de ficar mais em casa, a tendência de ficar em casa. E isso entra na questão de que as pessoas estando em casa, elas querem ter mais conforto, mais prazer e estarem mais conectadas com a natureza. E algo que eu já vi muitas pessoas falando, inclusive amigas e tudo mais, que às vezes nem davam bola para isso. A partir do momento que surgiu a pandemia, compraram plantinhas, viraram mãe de planta e começam a cultivar ou ter de alguma forma a natureza para dentro da sua casa. E às vezes, se você não quer trazer a natureza de fato, né, a natureza natural para dentro da sua casa, você pode correr para elementos, né, que estimulem essa questão da natureza, mas que não são, né, naturais, seja uma plantinha artificial ou seja trabalhando com padrões de MDF dentro da sua realidade do seu projeto. Então, isso que seria essa relação de tendências e macro tendências, e eu observo isso muito em cada elemento que é criado. E também analiso como é que eu vou aplicar esses padrões para as minhas personas. Então, para o meu tipo de cliente que eu mais atendo, como é que eu aplico e que padrões que eu gostaria de aplicar. Inclusive, a gente acaba tendo essa questão de acordo com a nossa persona, quando a gente gosta de um determinado padrão, a gente segue meio que uma linha de raciocínio, uma linha de projeto. Não é porque você às vezes não tem criatividade de usar uma coisa diferente, mas porque você segue uma linha de padrão para sua persona e você acaba colocando, às vezes, até as mesmas escolhas de combinações e padrões de MDF para vários clientes que têm aquelas mesmas características e mesmo gosto. Então, eu sempre observo como é que eu posso aplicar e para que tipo de cliente eu posso aplicar. E tem padrões que às vezes eu já olho e já falo, nossa, esse padrão vai para aquele cliente X, ou esse padrão ficaria lindo para um cliente estilo tal. Vou dar um exemplo aqui, sei lá, o Bianco Perlato. Nossa, um quarto de bebê, eu consigo enxergar um quarto de bebê lindíssimo com esse padrão. Depois eu vou falar mais a respeito dele. E aí, como é que eu aplico esses padrões de MDF? Como é que eu explico e apresento para o cliente? Legal, Anny, tem todo esse conhecimento que você explicou ali no slide anterior, de ver amostra, de entender textura, de entender tecnologia para poder explicar quais são os usos, como que se comporta. E aí, quando eu fiz um projeto, chamei o cliente e eu vou apresentar esse projeto a ele. O que é que eu preciso levar em conta, o que é importante a gente salientar e poder explicar. Como que eu apresento, Anny, apresento isso. Normalmente, cada ambiente que eu faço projeto, ele tem algum conceito. Então, geralmente, eu faço um mood board explicando o conceito, da onde que foi tirado, quais são as inspirações. E geralmente esse projeto está de acordo com a necessidade do meu cliente, ele é adaptado para aquilo que ele precisa. E geralmente eu trabalho com uma paleta de cores e combinações, e essa paleta ela vai entrar também a questão do piso, a questão da parede, seja o que já existe no cliente ou aquilo que eu estou propondo, e também a questão dos MDFs,
que vai estar de acordo com o gosto do cliente, porque eu já vou ter entendido qual é o gosto principal dele a partir do briefing que eu criei, e também com as combinações e as sugestões que eu posso dar de acordo com o efeito que eu quero trazer para aquele ambiente, porque as cores elas implicam muito nisso. Né, que tipo de efeito? Eu quero um ambiente que me traga calma, eu quero um ambiente que me deixe mais criativo, ou eu quero aquele que mostre mais sobriedade, que seja mais masculino. Então, dependendo da cor que a gente escolhe, a gente traz esses efeitos para dentro do projeto. E para cada tipo de padrão predominante no meu projeto, eu não faço isso para todas as cores, mas aquele padrão predominante, eu tenho um storytelling sobre o desenvolvimento do padrão de MDF. Algumas coisas eu pesquiso, porque muita coisa tem, por exemplo, no blog da Eucatex. Outras coisas eu incremento, analisando o tipo do produto, mas eu sempre conto uma historinha, né? Sei lá, vou dar um exemplo aqui do Botitino. Então, o Botitino, ele é um padrão inspirado numa pedra natural que vem lá da Itália, e esse padrão, ele lembra um pouquinho o granilite. E quando a gente usa ele, a gente consegue aplicar em ambientes mais despojados. Então, a gente consegue fazer algumas combinações com ele, porque ele tem muitas cores dentro dele. Então, eu explico toda essa história para o cliente entender o porquê é que eu escolhi aquele padrão específico para ser predominante dentro do projeto. E isso é legal, porque isso prende a atenção do nosso cliente. Ele fala, uau, não, legal, isso faz sentido para mim, e assim por diante. E também eu explico, né, sobre a tecnologia, que daí esse é o básico que todo mundo tem que saber para explicar sobre a tecnologia, seja daquela questão anti-fingerprint, anti-poeira, sobre as texturas. Então, esse daqui tem uma textura mate, que é uma textura lisa. Explico sobre as espessuras. Nesse projeto eu estou usando aqui uma espessura de 15 milímetros, de 18 milímetros, 25. Explico todos esses detalhes, que na verdade isso daí já é o pacote que a gente sempre tem que explicar, né, que seria desse último item. Mas eu levo em conta todos esses anteriores para gerar esse encantamento do cliente na hora dele ver o projeto. Bom, vamos lá para os lançamentos. Eu quero mostrar aqui para vocês sobre cada um deles. Bom, já falei algumas vezes aqui sobre o verde Amalfi, até estou com uma amostra aqui um pouquinho maior dele. Ele faz parte da linha Graphes da Eucatex e ele tem uma textura de tecido. E essa textura de tecido, ela é bem leve, então ela fica bem interessante, porque ela não é aquela textura muito marcada e ela também não tem brilho, é uma textura que fica mais fosca. E ela tem essa tecnologia que eu comentei com vocês de repelir a questão da poeira, porque ela tem o electropolishing. É interessante a gente saber esses nominhos, né, das tecnologias, porque é interessante para explicar isso para o cliente, isso mostra a propriedade, né? E qual é o uso? Eu vejo o uso dela para todos os ambientes. Então ela vai ficar, é um produto que fica bom em cozinha, que vai ficar bom em banheiro, numa cozinha gourmet, numa sala, no escritório, numa sala de reuniões. É claro que é um produto que ele tem mais identidade, só que ele salienta muito essa questão da biofilia, da natureza, dessa conexão com a natureza. Aqui eu coloquei alguns padrões que eu acho que ficam bem interessantes com um verde Amalfi, que é, por exemplo, o Botitino, que é, por exemplo, o Frejó, o Frejó escuro, que é o Lâmina Naturale, ou mesmo o trama beige ou o trama gris. Então, quando a gente olha dessa forma como tá aqui, agora meu mouse fica só aparecendo esse... Deixa eu voltar. Quando a gente olha, né, da forma como foi apresentado ali na apresentação, a gente consegue ver como que se comporta cada combinação. Então, o Botitino, se você observar, olhar para ele, ele tem sim, às vezes, alguns pontos, não verde super evidente, mas um verde escondido na coloração dele. E quando a gente trabalha com essa combinação do verde Amalfi, que acaba sendo um verde sóbrio, um verde, dependendo da situação da iluminação, mais acinzentado, ele dá um casamento perfeito. Da mesma forma que o Frejó escuro. Nossa, o Frejó escuro para mim é uma combinação maravilhosa com o verde Amalfi. Para você aplicar numa cozinha gourmet, por exemplo, fica chiquérrimo. Ou mesmo a questão dos tecidos, então é algo bem interessante. Eu sou suspeitíssima a falar sobre o verde Amalfi, porque o verde é a minha cor preferida. Então, se eu pudesse, eu aplicava quase que na minha casa inteira. E a gente tem visto essa tendência muito grande, né? Quando você vê, assim, cozinhas de inspiração, a gente vê muito o verde Amalfi aplicado em cozinhas.
Aqui a gente tem dois padrões que são bem interessantes, né? São bem tradicionais, que é o trama beige e o trama gris, que são tecidos. Então, quando a gente trabalha com essa linha Grafis, ela é bem interessante porque a gente consegue trabalhar na parte interna do mobiliário. Eu sou uma pessoa que eu não coloco jamais nos meus projetos o branco como caixa de móvel. Eu simplesmente aboli o branco dos meus projetos e eu só uso produtos com cor, seja unicormo, madeira, mas o que eu gosto muito de usar, principalmente quando se fala de closets ou quando se fala de dormitório, eu gosto de usar padrões de tecido. E eles ficam lindos, por exemplo, numa cabeceira de cama, no escritório, no interior do armário, ele traz esse toque assim de conforto, porque ele tem essa aparência do tecido. E ele tem uma facílima combinação, você consegue combinar esses produtos de tecido com qualquer tipo de padrão. Então a gente consegue combinar com unicor, com pedra, combinar com madeira. O que geralmente eu uso, né? Toda vez que eu vou combinar, tem uma técnica que eu gosto muito de usar, e claro que essa é apenas uma técnica de várias que existem por aí, que é a questão do color play. Então, geralmente, eu olho que cor que a gente vê no interior do produto. Por exemplo, aqui, ó, eu tô com uma amostra maior, né, do trama beige. Então, que cores que eu consigo enxergar aqui dentro e que tipo de combinação que vai ficar legal. Porque quando a gente pega um produto, né, que tem a mesma cor dentro de um e do outro, né, essa cor que tá nesse outro padrão, ela vai acender no outro padrão que eu tô fazendo a combinação. E isso se chama color play. Se você quiser entender um pouquinho melhor sobre esse tema, também tem um vídeo lá no meu canal falando sobre isso. Aqui, ó, a gente tem um projeto dessa arquiteta Cibele. Ele tá uma foto mais distante, mas tem o trama gris aplicado. Então, o trama gris que eu acabei de mostrar, ele é mais cinza e o trama beige é mais bege, né? Então, a gente tem uma proposta quente e uma proposta mais fria. Ou seja, a gente tem uma versatilidade bem grande para trabalhar e duas opções bem interessantes para a gente escolher. Então, esse projeto dessa arquiteta está usando o trama gris, que apesar de não parecer, né, olhando aqui de perto a nossa amostra, como está mais longe, com a incidência da luz que tinha nessa amostra, ele acabou ficando dessa forma. Então, olha que bacana, né, junto com o metalon, então é uma casa cor, eu achei maravilhoso. Eu acho lindo o padrão de tecido e esses padrões eles estão muito fiéis no desenho, muito fiel na textura, ele parece de fato tecido. Esse outro padrão que é o Arenas. Tomar uma água aqui, gente. Então o Arenas, ele é uma solução de bege clarinho. É uma solução que a gente consegue trabalhar de uma forma mais quente, que permite combinação com quase todos os padrões existentes no mercado. Ele é muito neutro e é uma tonalidade que ela traz assim conforto. Então, sempre que você quer trazer conforto para sua sala, para o seu quarto ou para algum ambiente, você trabalha com padrões de tonalidade mais bege. E ali do ladinho eu coloquei, melhor, eu estou apontando para um lado, mas na verdade está aqui minha apresentação, né? Eu coloquei o Lâmina Naturale como combinação, eu coloquei o trama beige como combinação. Eu coloquei um outro padrão bem específico, que é o escovado, que eu vou mostrar depois como combinação. E coloquei também o Frejó escuro. Então, eu acho que ele é muito versátil. Na verdade, o Arenas ele combina com praticamente toda essa nova coleção Deucatex, não só com esses padrões que eu acabei limitando. Outro padrão que é bem legal é o Cinnamon. Então, o Cinnamon ele é como se fosse uma tonalidade mais canela. Então, enquanto a gente tem o Arenas, que é mais bege, eu vou colocar aqui um do lado do outro para a gente conseguir mostrar melhor, ó. Então, esse daqui é o Cinnamon e esse daqui é o Arenas. Vou colocar um para cima do outro. Então, o Cinnamon ele é como se fosse uma tonalidade mais café com leite. E a gente consegue também ter uma versatilidade grande na combinação dele. Ele também é um unicor, ele também está nessa linha Grafis. Tem essa tecnologia do electropolishing que repele a questão da poeira e dá para se aplicar em qualquer ambiente também, né? E muito legal para aplicar na parte interna dos móveis, por ser esse padrão também que acolhe, né? Por ser mais quente, ele tem essa questão de gerar conforto. Tem também o fumê clássico, eu amei o fumê clássico, eu achei uma solução fantástica, aqui dá para ver melhor. Depois você também consegue acompanhar
né, essa questão das cores que elas já têm para você baixar, para você usar nos softwares, né, que você usa para projeto, mas é interessante às vezes ver num catálogo. O fumê clássico, ele é bem interessante porque ele é uma questão mais acinzentada. Então eu achei perfeita essas 3 opções de cores que tem, que é o cinnamon, o arenas e o fumê clássico, ó, porque acaba sendo uma paleta maravilhosa para se trabalhar. Café com leite, mais bege e mais cinza. E não adianta, cinza é aquele tipo de cor neutra que não sai de moda, que combina com tudo, que tá super em alta. Eu até costumo falar que o cinza é como se fosse o novo branco ou o novo preto. Raramente a gente vê, né, essas combinações do preto e o branco, mas o cinza, né, que é a junção dessas 2 cores, é uma cor fantástica pra gente usar dentro dos interiores. E aqui eu coloquei, né, algumas opções também de combinação, mas na verdade ele combina com tudo. Ele é clássico, ele é neutro e ele vai combinar com tudo. Todas essas cores que eu estou mostrando para vocês já são cores que estão no mercado, que estão disponíveis nas revendas de todas as cidades aí que a gente vê ao redor do Brasil todo. Então, se você tiver interesse em usar qualquer um desses itens nos seus projetos, a explorar essa questão desses padrões, você já pode colocar com segurança nos seus projetos, porque já estão disponíveis no mercado, já tem fita de borda para eles e tudo mais. Esse daqui, gente, é o queridinho, Lâmina Naturale. Vocês têm noção que esse tipo de tonalidade, que é uma tonalidade média de madeira, é uma das mais vendidas no Brasil todo? Então, esse tipo de tonalidade é uma tonalidade que agrada a maior parte dos clientes. O maior tipo de personas que existe gosta desse tipo de tonalidade. Por quê? Por ser uma tonalidade nem escura e nem clara, ela tá ali como mediana, ela acaba gerando muito conforto ao ambiente em que ela é colocada. E o mais interessante, esse daqui é um produto que está na linha Raízes, então anteriormente eu estava falando da linha Grafes, agora é outra linha de produto que é a Raízes, e ela tem a textura de madeira, que acaba sendo muito fiel nessa questão do toque e também do desenho quando você olha, como se fossem os poros que tem numa lâmina de madeira natural. E tem a tecnologia que eu falei do Finger Touch, que é a questão de não ficar as marcas de dedo, né? Então ele não fica tão profunda a marca de dedo, de modo assim que você não consiga remover, né? Como alguns padrões escuros que a gente vê por aí no mercado. E a indicação dele é para tudo que é tipo de ambiente também, sala, quarto, escritório, consultório, fazer questão de living, às vezes de prédios, dá para você usar e abusar desse padrão. E ele é uma madeira mais acolhedora. Então, como eu comentei, não adianta, gente, é campeã, é o tipo de tonalidade mais usada em projetos de forma geral e vai combinar com muita coisa. Então, você consegue combinar tanto com unicores, quanto com laca, quanto com pedras. E o que é o interessante, né, quando se fala de combinar esse tipo de padrão? Eu sempre recomendo para as pessoas evitar de usar, às vezes, 2 madeiras no mesmo projeto. E procurar fazer combinação quando você tem uma madeira como, por exemplo, Lâmina Naturale, de você fazer combinação com unicor. Então, você pode fazer combinação, sei lá, aqui com o Grafes, ele vai ficar bom. Você pode fazer combinação com tecido, que ele vai ficar legal, até mesmo com pedra. Porém, evitar de usar 2 madeiras, porque normalmente quando se usa 2 painéis de madeira no mesmo projeto, no mesmo ambiente, ele fica muito carregado de informações, porque a gente tem ali muitos veios, tem muitos detalhes, muitos desenhos e acaba meio que brigando essas informações entre si, ficando um projeto muito pesado. E nunca é esse o objetivo que a gente tem, então essa é uma dica bem legal para você levar. Outro produto, esse daqui, gente, eu sou apaixonadíssima por ele. Desde a primeira vez que eu o vi, que é o Frejó escuro. Eu acho que ele lembra muito os móveis das feiras de Milão. Eu tive o privilégio de ir em várias feiras lá em Milão. E quando se fala das cozinhas que são apresentadas na Eurocucina, a gente vê muito tonalidades como essa do Frejó escuro. Então, a gente vê também essa questão bem explorada de catedrais. Olha o desenho que legal, né, que tem esse padrão. O que são as catedrais? São esses desenhos, né, que formam da madeira, né, esses desenhos arredondados em volta, né, do nó. Então, eu acho fantástico porque ele parece muito uma lâmina natural.
também tá na linha Raízes. Eu acho lindíssimo para aplicar em cozinhas, em áreas gourmets, inclusive na minha área gourmet eu tenho um padrão do Frejó escuro. Então são detalhes assim que enriquecem, e além dele ser uma madeira sóbria e também super atemporal. O que seria atemporal? Ela não sai de moda, não é aquela coisa que hoje tá legal, mas sei lá, daqui 10 anos vai ser uma coisa obsoleta. Não, é uma coisa, é um tipo de padrão que é tendência, que não sai de moda, e a combinação dele também perfeita, né, com tecido, com unicor, com laca, dá para você usar bastante. Olha que maravilhoso esse ambiente e a aplicação dele, né, do Frejó escuro, nesse ambiente. Até peço desculpas, né, para quem foi autor desse projeto. Eu acabei não colocando o nome como eu coloquei nos demais, né, dando os créditos, mas não é um projeto meu. É um projeto em que a Eucatex me cedeu essa foto, mas olha que maravilhoso, né, que ele ficou. Então, aplicação ali no forro, na parte do teto, aplicação no painel, então foi coberto, parede, né, grande parte ali da parede foi feita com ele. Olha como ele conversou muito bem com a questão dos tijolinhos do lado esquerdo, tem um móvel também montado, então é um padrão assim que, na minha opinião, deixa o ambiente chique, traz muito requinte para ele. Aqui a gente tem um outro padrão que é o Carvalho Canela. Deixa eu ver se eu tenho ele pequeno aqui, eu acredito que eu não tenho, mas o Carvalho Canela também é da linha Raízes, tem essa textura de madeira, e se você for observar na coloração dele, diferente dos outros, ele é mais acinzentado. Então a gente tem ali uma madeira que é mais escura, tem uma madeira que é a tonalidade média e o Carvalho Canela mais acinzentado. Eu acho ele muito legal para usar em ambientes comerciais, bem interessante para aplicar, por exemplo, em escritórios de advocacia, em consultórios médicos e de dentista, em salas de reuniões, ambientes corporativos de forma geral e, por que não, na nossa casa, né? A gente tem aqui um exemplo aplicado, foi feito um ripado, né, tanto ali na parede quanto vindo para o teto. Olha essa questão desse projeto, esse apelo à biofilia. Então a gente tem a questão da natureza inserida dentro do projeto através de plantas artificiais, mas que trouxeram todo esse charme, né? Temos aqui também o Botitino. Botitino, eu amei esse padrão. Eu tô com ele pequenininho aqui, mas é um desenho que, né, apesar dele ser muito rico, ele acaba se repetindo, né, o desenho dele em volta da chapa. Ele é uma pedra natural, uma pedra vinda lá da Itália, que tem esse nome também. Ele tem uma textura mate, então é uma textura lisa, né, como se fosse essa pedra polida, não polida a ponto de ficar brilhante, né, mas um polimento fosco nela. E também outra característica dele é para aplicar em ambientes que sejam mais modernos e mais descolados. Uma coisa que é bem interessante a gente saber, como a Eucatex ela tem uma linha muito completa, para quem não sabe, né, a Eucatex ela tem a parte de pisos, tem a parte de MDF, tem a parte de tintas, e isso é muito interessante porque a cada desenvolvimento de produto eles acabam reunindo o grupo todo e fazendo desenvolvimentos assim que trazem soluções dentro da arquitetura e do design muito completas. E o Botitino é um padrão que existe também para piso. Então você vai observar que nesse projeto que está sendo mostrado a foto, ele está aplicado no piso, mas essa aplicação no piso não é uma chapa de MDF, sim um piso específico com o padrão do Botitino. Então chapas de MDF, né, são indicadas para fazer mobiliários, para aplicar em painéis e não no piso. Mas como a Eucatex tem essas duas soluções, é muito legal porque a gente consegue brincar com o projeto dessa forma. E a combinação dele também dá para fazer com vários tipos de produto, dá para a gente usar a madeira como está ali no projeto, dá para usar e abusar dos unicores de forma geral, ele tem muita cor aqui dentro dele, dá para brincar com essa técnica do color play, então dependendo da cor que a gente coloca ao lado dele é a cor que vai se destacar dentro do projeto. Então vou dar um exemplo aqui, vou pegar um fumê clássico junto com ele, então aqui dentro dele tem muito dessa tonalidade mais acinzentada. Então, apesar dele ser um produto mais específico, né, não é para qualquer público tradicional que a gente aplica, é um público mais descolado, mais moderno, ele permite uma combinação fácil do material. Não é aquela coisa que você fala, ai meu Deus, com que é que eu vou combinar o Botitino? Não, a gente consegue combinar com vários padrões aí da linha da Eucatex. Esse padrão aqui, gente, eu amei. Simplesmente acho maravilhoso, que é o Grani.
Então o Grani ele tá na textura mate, ele tá na linha Mate Plus, ou seja, essa textura lisa, e ele é como se fosse um unicor, mas flocadinho. Então ele tem uma cor base meio bege, meio cinza. Eu costumo falar que é tipo um greige, que é uma mistura do grey, que é o cinza, com o beige, que é o bege. E ele é muito versátil. Por quê? Quando você olha ele de longe, às vezes ele tem uma aparência de unicor. Quando você olha ele de perto, às vezes parece até uma impressão de tecido, por ele ter esse flocadinho nele. Então é bem lindo, vale a pena você conferir essa amostra pessoalmente. Dá para aplicar em tudo que é tipo de ambiente, tem uma combinação facílima com qualquer tipo de padrão. E é um padrão maravilhoso que eu simplesmente achei fantástico dentro da linha. Temos também aqui o rosa. Então o rosa tá na textura Mate Plus, é um rosa mais seco. E ele fica lindo quando a gente aplica, por exemplo, em consultórios, em centros de estética, em quartos, que às vezes a gente olha para o rosa e fala assim, eu vou aplicar o rosa num quarto infantil de menina, um quartinho de bebê. Não, na verdade você consegue aplicar o rosa, inclusive em ambientes às vezes mais masculinos. Dependendo do tipo e da ousadia do seu cliente, você consegue aplicar em cozinhas, você consegue aplicar em banheiros, e fica um padrão que ao mesmo tempo ele é delicado, mas dependendo da combinação que a gente faz, a gente tem uma certa sobriedade nele por ele ser mais seco, ser um rosa que não é aquele rosinha, bem rosinha para quartinho de bebê, não, ele é um rosa mais envelhecido. Então a Eucatex foi muito feliz na escolha da tonalidade e é uma opção que está disponível aí para vocês também. Eu achei linda a combinação dele com o Bianco Perlato. Eu tenho uma amostra pequenininha aqui do Bianco Perlato com o rosa aqui, não sei se vocês vão conseguir ver pela minha webcam, mas vale a pena você conferir e você ver no catálogo, né, essa combinação. Isso sim, realmente para um quarto infantil vai ficar lindo, mas eu já vi muito aplicado em consultórios médicos, odontológicos, fica fantástico. Aqui a gente tem mais um padrão, que é o Italian Note, que na verdade está dentro da linha, mas é um retrofit. O que seria isso? Que a Eucatex pegou um produto que eles já têm dentro da coleção deles, mas eles mudaram a textura. Então eles tiraram a textura antiga e colocaram uma textura mate, que é uma textura lisa, para trazer uma maior versatilidade no uso desse produto. Então só para vocês saberem, né, que ele está ainda na coleção, né, é a mesma cor, mesma tonalidade, já existente há algum tempo, porém numa nova textura. Temos o Branco Perlato, que eu falei agora há pouco sobre ele. Aqui está um desenho, ele está mais ampliado para vocês poderem entender do que se trata, mas ele é uma laca, então ele é um produto com brilho, então ele tem esse alto brilho, e ele é um branco, porém com vários pontinhos prateados dentro dele. Então ele é um laca metallic, que a gente chama. Se você for observar, né, nesse desenho, esses pontinhos, gente, é como se fossem várias pérolazinhas, assim. E dependendo da incidência da luz, você consegue ver ou não consegue ver. Então, dependendo da forma como você olha para esse padrão aplicado dentro do ambiente, ele vai parecer ou branco, ou quando você chega mais perto, você vê esses detalhezinhos que é como se fosse um toque final maravilhoso. E por ele ser branco, ele acaba sendo muito versátil, só que ele é um branco mais nobre, obviamente, não é um branco TX, não tem nada a ver com branco TX, e que vai permitir essa combinação com tudo que é cor, por ele ter essa neutralidade que o branco proporciona. Outro padrão bem legal, super tecnológico, é o Galáxia. Tô com uma amostra aqui. Nesse desenho também dá para ver bem fiel como que ele é. Que ele é como se fosse também um laca metalizado. Então é como se fosse uma chapa metálica e nela a gente tem alguns pontinhos que são mais acobreados, assim. Então ele é lindo para você usar assim em painéis, eu acho que fica muito legal para você usar em portas de armário, dá para usar em quartos, consultórios, salas. É um padrão bem tecnológico e que remete a essa questão da tecnologia. Até inclusive pessoas que às vezes moram em estúdios, em pequenos apartamentos, ele tem um pouquinho dessa pegada industrial. Então quando a gente quer dar esse toque mais industrial ao projeto, não necessariamente que a gente precise aplicar metalon, né, e usar aqueles detalhes que todo mundo usa, de, sei lá, tubulação aparente, a gente pode às vezes usar um padrão de MDF que vai remeter isso e vai trazer esse charme, esse toque de sofisticação no projeto.
Outro padrão que também está na linha Laca Metallic é o escovado. Então, o escovado é como se fosse uma chapa, né, de inox escovada, porém é uma chapa mais dourada. Ela não é uma chapa prateada. E é isso que traz toda a diferenciação e o charme desse produto. E a gente consegue combinar com madeira, com tecido, com unicor. Eu sugiro usar ele em detalhes, né? Não vou fazer o guarda-roupa inteiro, não vou fazer a parte interna do móvel, até porque é laca, né? Mas você aplicar em painéis, em detalhes, aplicar às vezes cobrindo paredes, ele é fantástico e ele remete muito também a essa questão do tecnológico, por ele ter esse aspecto mais oxidado. E também entra, por que não, nesse conceito mais industrial. Bom, então é isso aí que eu queria mostrar dos lançamentos da Eucatex para vocês, com esse meu olhar, com essa forma que eu uso, né, para explicar para os meus clientes e também para eu analisar os padrões de lançamento. Espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você. E aí, eu queria saber também qual que é o seu padrão de MDF preferido da Eucatex, desses lançamentos que foram mostrados. Eu tenho vários preferidos aqui. Na verdade, esses preferidos, eles entram em várias categorias. Tem preferidos dos neutros, tem os preferidos dos tecidos, tem os preferidos do Laca Metallic. Então, o que é que você gosta mais, né? Então, isso é uma coisa muito individual, porque o gosto é uma coisa muito individual. Mas eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, que ele tenha feito sentido para você. Então, muito obrigada por acompanhar, muito obrigada por assistir. Qualquer dúvida que você tenha também a respeito dessa palestra, eu fico à disposição. Você pode chamar lá no Instagram do Marcenaria Fora da Caixa, me mandar um direct, que sempre sou eu que respondo. Então, vai ser uma alegria poder trocar algumas ideias e gerar uma conexão aí com você.